Oi, gente, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Falando de Graça. Flávio Sacramento aqui, trazendo mais um conteúdo importante para você que ama estudar a Palavra de Deus e que está desesperado ou desesperada para comprar uma Bíblia de estudo. Hoje eu trago para vocês nada mais, nada menos do que a Bíblia Pregação Expositiva, Sermões, Estudos e Reflexões de Hernandes Dias Lopes, da editora Agnus. Essa Bíblia maravilhosa, Bíblia espetacular para você que pensa em fazer um sermão expositivo, uma pregação expositiva ou simplesmente só estudar a palavra de Deus. Antes de nós entrarmos aqui no review dessa Bíblia, eu gostaria de pedir a você, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like, não se esqueça de compartilhar, principalmente para aquele seu amigo ou sua amiga que está na dúvida em qual Bíblia de estudo comprar. Aqui a gente já passou para lá de 20 reviews só de Bíblias de estudo. Então, por favor, me ajude compartilhando esse vídeo também. E agora tem mais uma novidade, que já não é mais tão novidade assim. Você pode ser membro do canal e pode ajudar aqui esse canal a trazer mais Bíblias espetaculares como essa, apenas assinando o canal é alguma coisa, sem falar que você abençoa aqui também esse canal. Aqui embaixo na descrição desse vídeo, caso você queira comprar essa Bíblia maravilhosa, eu deixo o melhor link de compra direto pela Amazon, rapidinho chega para você, sem demora, sem dor de cabeça, também do meu WhatsApp e da comunidade no Telegram. Muita gente ainda tem dúvidas sobre as Bíblias de estudo, mesmo eu fazendo um review detalhado, então se você tiver ou for uma dessas pessoas, aqui embaixo, gente, na descrição desse vídeo, lá embaixo, vai ter o link da descrição do meu WhatsApp, você me chama lá, que aí se você quiser, por exemplo, Flávio, eu quero ver uma letra mais de perto, quero ver uma figura mais de perto, quero saber a diferença entre as Bíblias, você me chama lá que eu vou ter o maior prazer de te dar essa consultoria, tá bem? Então, sem demorar, já dei todos os recados, bora para o review da Bíblia Pregação Expositiva, Sermões, Estudos e Reflexões de Hernandes Dias Lopes. Bíblia Pregação Expositiva, Sermões, Estudos e Reflexões, Hernandes Dias Lopes, editora Agnus. Uma Bíblia excelente para quem quer ter sua devocional, estudos, preparar sermões. É uma Bíblia bem completinha. Teve um livro que me chamou a atenção aqui nessa Bíblia. Dois livros e a gente vai chegar nele lá para a gente olhar. Aqui na sua lombada, nós temos aqui a versão da Bíblia, que é ao meio da revista e atualizada, tá? Bíblia Pregação Expositiva, um rosto stamp em baixo relevo, dourado, muito bonito. E aqui a sinalização de um farol. Ela toda na sua lateral é dourada, vem um fitilho vermelho aqui. A capa dessa Bíblia é uma capa em PU, meio que emborrachado, muito bem feito. Tá? Essa Bíblia tem um tamanho agradável, inclusive para você levar para a igreja. Se você me perguntar, Flávio, essa Bíblia eu posso levar para a igreja? Sim, eu recomendo, porque as suas dimensões, ela tem o tamanho de 24,9 de altura, 16,2 de largura e uma densidade ou uma profundidade aí de 4,3. Então ela não é uma Bíblia muito grossa e também não é uma Bíblia muito grande. É uma Bíblia ok para poder você levar para a igreja, sim. Eu recomendo essa Bíblia para você levar para a igreja, tá? É uma Bíblia que é do ano de 2020, 9 de novembro de 2020, editora Agnus, o seu idioma é em português e essa Bíblia está na primeira edição. Eu quero ler aqui antes para vocês o que você vai encontrar quando você comprar a sua Bíblia quando chegar em casa, para você não ter surpresas, tá? Lembrando que aqui embaixo, na descrição desse vídeo, eu deixo seu melhor link para compra direto pela Amazon, rapidinho chega para você, tá bom? Vamos lá. Então ela tem, número 1, diferenciais dessa Bíblia. Ela tem credenciais, tá? Hernandes Dias Lopes é doutor em ministério pelo Reformed Theological Seminary. Sim, essa Bíblia é uma Bíblia de cunho reformado, tá? Calvinista. Ela tem ênfase na pregação expositiva, variedade temática, praticidade e projeto gráfico facilitador. Então você vai ver aqui que ela tem uma diagramação excelente em relação às Bíblias de estudo que hoje nós encontramos no mercado. É uma Bíblia muito bem diagramada. Aqui ela diz aqui, deixa eu ler só um pouquinho aqui para vocês, Há muitos métodos de se pregar a palavra de Deus,
mas há um em especial que tem se mostrado eficaz ao longo da história da igreja e que foi adotado pelos mais célebres e fiéis pregadores da palavra, a pregação expositiva, que nada mais é do que pregar a Bíblia, isto é, explicar o texto da Escritura segundo o seu significado histórico, contextual e interpretativo, transmitindo aos ouvintes contemporâneos a clara mensagem da palavra de Deus com aplicação pertinente. Então, é o que você vai encontrar nessa Bíblia, ok? Essa Bíblia ela vem com essa luvinha aqui, vou botar ela aqui de lado, porque agora a gente vai passar para dentro da Bíblia para você ver um pouquinho mais do conteúdo dela. Deixa eu botar aqui mais para baixo. Ok, vamos lá. Aqui você já tem uma folha de rosto. Você já tem uma folha de rosto aqui na lateral, aqui por dentro, a primeira página. Bíblia, pregação expositiva, sermões, estudos, reflexões, Hernandes Lopes, editora Agnus. Eu já quero notar aqui o papel dessa Bíblia. É um papel bem fininho, tá? Tipo jornal, dá uma textura assim meio que de jornal, mas nada que impeça a leitura da Bíblia, tá? É só uma nota aqui que eu dou para vocês aí. Tem gente que cri-cri com questão de página de Bíblia, então o papel dessa Bíblia aqui não é nada diferente de papel de Bíblia, ok? 2020 por Hernandes Lopes, tradução de João Ferreira de Almeida, segunda edição, revista e atualizada, copyright 1993, Sociedade Bíblica do Brasil, todos os direitos reservados. Primeira edição é de outubro de 2020. Tá aqui. Primeira edição, outubro de 2020. Aqui nós temos um sumário. O que eu gostei dela é que ela já é objetiva. Ela não fica trazendo páginas e mais páginas até você chegar o conteúdo dela. Então aqui você já tem de cara um sumário, onde tem o prefácio com o Antigo Testamento e o Novo Testamento aqui na lateral. Avançando para a próxima marcação. Aqui o prefácio apresentando a Bíblia. Antigo Testamento. É uma Bíblia bem básica, preto com branco, do Altone, apenas, você não vai ver imagens coloridas, com exceção aos mapas. Livro de Gênesis, introdução. O Gênesis é o magnífico, o livro dos começos de tudo, do começo da vida, do começo da família, do começo das profissões e o começo da desobediência humana. Interessante, o começo da desobediência humana. Do começo dos conflitos, do começo da esperança, do começo da realização do projeto de Deus para recriar o ser humano a partir de Jesus Cristo. E aí ele discorre essa introdução para o livro do Êxodo, ao que autoria e data, que é de praxe nas Bíblias de estudo, e aqui ele já começa com o livro do Gênesis, tá, gente? Já começa aqui de cara com o livro do Gênesis, a criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. Essa Bíblia ela vem com um subtítulo, o capítulo aqui em negrito e os versículos na lateral, tá bom? Versículo abaixo de versículo, tá? Vamos descobrir se mais lá embaixo, mais lá na frente, a gente vai ver alguma diagramação diferente disso aqui. Coluna de um lado, coluna do outro, e aqui já um artigo, já uma reflexão, falando sobre a insensatez do evolucionismo e suas implicações. Então, o autor Hernandes Lopes, ele vai trazer um pensamento acerca dessa questão do evolucionismo, tá, gente? E aqui ele diz aqui, em relação às escrituras, o evolucionismo em relação às escrituras, em relação a Deus, em relação a Jesus, em relação à salvação, em relação à dignidade da vida humana e em relação à família. Avançando aqui, princípios para um casamento feliz, isso baseado em Gênesis 2, capítulo 2, do verso 18 ao 25. Essa passagem mostra a instituição do matrimônio por Deus, o casamento, e aí ele discorre aqui falando, é o remédio divino para a solidão, é um presente de Deus, é cooperação e não competição. Interessante isso, né? Ele vai dizer que o casamento ele é uma cooperação e não uma competição. Então, o que você vai encontrar assim já de primeira nessa Bíblia? Suporte para o seu dia a dia. Suporte para questões que são rotineiras no dia a dia. E hoje em dia parece que essa questão do casamento tem sido aí o ponto central das discordâncias do casal, né? Deus tenha misericórdia. A queda do homem, avançando aqui um pouco mais. É uma Bíblia com uma largura de página muito boa, gostei muito da diagramação dela. Bem fácil, você não se confunde na leitura. Sentimentos perigosos, até onde podem nos levar?
Outra coisa que eu gostei também são esses questionamentos, essas reflexões que a gente não vê costumeiramente nas pregações da igreja, tá? Então ele faz aqui a provocação e traz o texto bíblico baseando-se justamente nesse artigo aqui. Ó. Os sentimentos perigosos transpiram dentro da própria família. Deixa eu ler isso aqui, que isso aqui eu achei interessante, esse artigo aqui. Hoje se diz que o meio corrompe, que a violência é consequência do tráfico de drogas, da injustiça social, do descalabro dos costumes, mas Caim e Abel não tinham parentes, amigos ou inimigos, não havia poluição, desemprego, violência urbana nem sociedade promíscua. O mal estava no coração de Caim. É do coração que procedem os maus desígnios. Caim e Abel receberam a mesma carga genética, ouviram os mesmos ensinamentos, cresceram no mesmo lar, no mesmo ambiente, ouvindo as mesmas histórias. Todavia, Caim era do maligno, hipócrita e amava a si mesmo. E Abel era temente a Deus, servo fiel. O amava, servo fiel, e Caim era... Não, desculpe, vamos lá. Abel era temente a Deus, servo fiel, e o amava. Nesse lar, os filhos crescem diferentes, com vocações e corações e religiões diferentes. E isso é assim mesmo, né? Na família, a gente tem gente de tudo quanto é tipo, pessoas pensando de formas diferentes, sabendo que todos vieram da mesma matriz. Então, são temas assim que são interessantes. Leve sua família para a Arca da Salvação. E aí ele discorre aqui mais um assunto baseado em Gênesis capítulo 7, versículo 1, primeira parte. Próxima marcação. Um sermão expositivo, eleição incondicional, o glorioso ministério do amor divino, baseado em Gênesis 28, versos 10 a 17, 32, 22 a 30 e 35, de 1 a 7. E aqui ele traz um sermão expositivo completo, tá? E aí dá essa página aqui, página 35, página 36, e aí ele diz: Betel, o lugar onde Jacó conheceu a Deus e seus pais. 2. Peniel, o lugar onde Jacó conheceu a Deus, o Deus da sua salvação. E o ponto 3 do sermão, El Betel, o lugar onde Jacó conheceu Deus na sua restauração. Olha só, é muito conteúdo, principalmente para quem quer pregar. Então é uma Bíblia que atende a 3 expectativas: aqueles que querem fazer sermões, aqueles que querem estudar e aqueles que querem meditar por meio das reflexões de Hernán Dias Lopes. Aqui, mais uma vez, um sermão, o esboço de um sermão baseado em Gênesis 28, de 10 a 17. O tema eleição incondicional, e aqui tem um esboço para você concluir. Aqui embaixo também tem a conclusão, tá? Avançando para a próxima marcação, eu venho aqui mais um sermão expositivo baseado no livro de Números, a síndrome de gafanhotos, os sintomas da síndrome de gafanhoto, os efeitos da síndrome de gafanhotos. E aqui o engraçado é que dentro desses sintomas ele vai narrando de 1 a 5, senso de fraqueza, complexo de inferioridade, arautos do caos, fraca autoestima e visão distorcida da realidade. Muito bom, legal, muito legal. O que fazer quando se constata que o povo está afetado pela síndrome de gafanhotos? Como Deus trata a questão da síndrome de gafanhotos no meio do seu povo? E a conclusão aqui do sermão expositivo, tá? Se for parar aqui, cada página aqui tem um sermão diferente. Cada página tem um sermão diferente. Avançando aqui para a próxima marcação, vamos ver. Eu queria que você tivesse uma atenção especial para o livro de Provérbios, é um livro que eu gosto muito. E eu achei temas importantes aqui dentro do livro de Provérbios. Mais um sermão expositivo completo, o que fazer quando não se sabe o que fazer, baseado em 2 Crônicas, capítulo 20, do verso de 1 a 30. Gente, já deu para perceber aqui que a Bíblia ela é diagramada dessa forma: coluna de um lado, uma coluna do outro, e subtítulo, capítulo e versículos aqui, um embaixo do outro. Excelente diagramação, não dá para você se confundir. É uma Bíblia extraordinária, muito bem construída, tá? A editora Agnus e o pastor Hernán Dias Lopes estão de parabéns. Aqui mais um esboço, aqui você vê um quadrinho aqui com um esboço expositivo, baseado em 2 Crônicas 21, de 1 a 20. O tema: e se foi sem deixar de si saudades. É horrível, né? Quando uma pessoa vai embora que não deixa saudades, pelo contrário, a pessoa ainda se sente aliviada. Avançando aqui, o livro de Provérbios, que foi um livro que me chamou a atenção com essa disposição aqui do conteúdo. A introdução do livro de Provérbios, a autoria e data. E aí a gente entra no livro. Olha que coisa legal.
Para cada capítulo de Provérbios, ele traz uma reflexão. Olha que legal. Provérbios capítulo 1, uso dos provérbios. E aí, provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. E aí ele vai falando, tá? E aqui ele diz assim, ó, fuja das más companhias. E para ele se basear nesse artigo, ele traz essa reflexão. Ele traz provérbio 1, 10, versículo 10, versículo 14, 15 e 33. E aí ele discorre aqui, ó, muitos filhos criados com amor e desvelo pelos pais perderam-se nos labirintos da vida, porque em dado momento foram seduzidos por más companhias e arrastados para as regiões escuras e lôbregas dos vícios mais destruidores. Seja uma pessoa de bem, olha que legal. E em cada capítulo, a mordomia fiel é recompensada. Me chamou muito a atenção, porque aqui no canal tem uma playlist sobre o livro de Provérbios, e eu achei muito bacana esses pensamentos, essas reflexões. Mais um esboço expositivo no texto de Provérbios, capítulo 4, do verso 24 a 25. Desfrute as bênçãos da vida conjugal, isso é importante, principalmente nos dias de hoje. E aí vai falar o ponto 1, desfrute plenamente a vida conjugal. 2, fidelidade conjugal, bênção singular. 3, as delícias da intimidade sexual. Avançando aqui. Aqui mais um esboço expositivo. Guardar os mandamentos, a chave para viver. E assim, gostei muito, gostei bastante, principalmente para quem quer a Bíblia para reflexões e devocionais. A excelência de Jesus e a sabedoria de Deus. O escarnecedor e o sábio. Fuja da preguiça, a mãe da pobreza. Olha que eu fiz bastante marcações, gente. Porque realmente a Bíblia tem muito conteúdo. Integridade, o caminho da vida. São temas importantíssimos. O lucro certo das boas palavras. Aqui já na altura de Provérbios, no capítulo 13. Quem tem essa Bíblia, por favor, deixa aqui embaixo nos comentários e me diz o que você achou dessa Bíblia, tá? Eu quero muito saber a sua opinião sobre essa Bíblia, pregação expositiva. O cuidado providencial soberano de Deus, o valor de um bom conselheiro. Avançando aqui, eu vou passar aqui direto para o livro de Mateus, onde também traz aqui um sermão expositivo, a verdadeira conversão, baseado em Mateus capítulo 11, do verso 25 ao 30. O orgulho fecha a porta da graça, enquanto a humildade é a sua porta de entrada. Uau! Sensacional! O orgulho fecha a porta da graça, enquanto a humildade é a sua porta de entrada. Muito bom! Somente através de Jesus os pecadores poderão conhecer a Deus, o mais glorioso de todos os convites. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Muita gente tem dúvida acerca desse tema. A Bíblia vai trazer luz a esse entendimento. A espiritualidade de Jesus como modelo de vida cristã. Isso tudo já no Novo Testamento, gente. Próxima marcação, Atos dos Apóstolos. A ascensão de Cristo e selo da sua vitória. 6 marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo, baseado em Atos, capítulo 2, do verso 42 ao 47. Partindo já para o final, nós chegamos aqui no livro de Efésios. Texto de Efésios, tema uma vida cheia do Espírito Santo. Introdução, o enchimento do Espírito, os benefícios do enchimento do Espírito, os imperativos do enchimento do Espírito Santo e a conclusão. A mais terrível batalha mundial. Chegando aqui já para o finalzinho. Opa, deixa eu ver se eu pulei aqui. Acho que não. A provisão divina para uma vida piedosa. Cuidado com os falsos mestres. Um sermão expositivo. O livro de Apocalipse. Esboço expositivo. Apocalipse 15, 2 e 4. Tema o Cântico dos Remidos. E chegamos aqui no final, ao princípio da pregação expositiva, a necessidade do preparo árduo e diligente,
as bênçãos dos novos céus e da nova terra. E a gente chega nos mapas, que é um ponto alto aqui dessa Bíblia. Os mapas muito bem feitos, coloridos e bem atualizados, viu, gente? Parabéns mesmo à editora Agnes. Olha que coisa linda. A conquista de Canaã, as tribos de Israel, os juízes, a Jerusalém do Antigo Testamento. Muito boa a Bíblia, muito boa mesmo. E aqui a gente termina com o review da Bíblia, Pregação Expositiva, Sermões, Estudos e Reflexões de Hernan Dias Lopes. Lembrando que aqui embaixo na descrição desse vídeo tem o seu melhor link para compra, rapidinho chega pela Amazon, link do meu WhatsApp e também da comunidade no Telegram. Não se esqueça, se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, compartilhe para o seu amigo que quer comprar uma Bíblia de estudo e nos ajude cada vez mais e mais a alcançar mais pessoas. Eu fico por aqui, você fica com Deus. A paz de Cristo Jesus para você e sua família. Até o próximo vídeo ou review e tchau, tchau.